Oi, gente! Vamos iniciar mais uma aula de história e hoje nós vamos falar sobre as cidades que crescem e se transformam, tá bom? Existem vários fatores que favorecem o crescimento e a transformação de uma cidade. As construções, as ruas asfaltadas, a população. Então, além desses três fatores que estão aqui no quadro, existem vários outros fatores que contribuem para o crescimento de uma população, tá bom? Para a gente introduzir mais esse conteúdo, vocês vão pegar o seu livro de história, tá bom? Lá na página 26, certo? E vamos lá, e vamos começar a leitura do nosso livro, tá bom? Inicia bem assim. Uma cidade está sempre em transformação. Pessoas de diferentes lugares chegam para morar na região. Ruas de terra ganham asfalto e então muitos veículos começam a circular. Surgem comércio, hospitais e escolas para atender aos novos moradores. Casas no centro da cidade dão lugar a prédios, fábricas são instaladas, novos empregos são criados, áreas de mata nativa são desmatadas para dar lugar a outros espaços. Assim, a cidade cresce e sua paisagem é modificada. Ou seja, uma cidade que inicialmente era simples, era pequena, hoje em dia ela pode ser que ela tenha se tornado uma cidade muito grande, tá bom? Por quê? Por todos esses fatores que foram citados aqui, tá? Mas para que essa cidade possa crescer, algo precisa ser destruído, tá bom? E na maioria das vezes o que é destruído, gente, são as plantas nativas, tá bom? A paisagem nativa daquele local, ela é destruída para poder dar lugar a novas moradias, para poder dar lugar a novas construções, tá bom? Tanto é que numa cidade que já é considerada lotada, ou seja, com muitas pessoas, o que eles costumam fazer? Construtoras compram casas e dessa casa eles derrubam e a partir daquele mesmo lote ele constrói prédio. Porque numa casa que moraria só uma família, por maior que ela fosse, só moraria uma família, no prédio moram 5, 6, 10, 20, 15 ou mais famílias. Então, acaba abrigando mais pessoas do que se fosse uma casa, tá bom? Por isso que hoje em dia os prédios estão tomando de conta de todas as cidades. A gente pode observar que no Gama mesmo tem muitos prédios. Quem mora no Gama há muito tempo percebe que não existia essa quantidade de prédio, né? Sabe muito bem disso. E novos prédios estão sendo construídos, tá bom? Justamente para poder abrigar toda a população que vem pro Gama, que mora aqui em Brasília, que veio para Brasília, mas quer morar no Gama, porque é perto do trabalho, enfim, por N motivos que cada um tem o seu motivo pessoal por escolher a cidade onde mora, tá bom? Então, gente, como aqui eu falei para vocês, as terras antigamente elas não eram asfaltadas, as cidades não eram asfaltadas. O máximo que eles poderiam ter é aqueles paralelepípedos, que são aquelas pedras colocadas uma ao lado da outra no chão. Mas também era muito difícil disso acontecer. Na maioria das vezes era terra mesmo, tá bom? E o que acontece? Conforme foi aumentando a população, as pessoas foram chegando, foi necessário que essa cidade começasse a se preparar para poder receber todas essas pessoas, tá bom? Então, por exemplo, aqui na Ponte Alta Norte, quando eu vim morar aqui com os meus pais, no meu condomínio só tinha a minha casa e a casa do dono do condomínio, certo? Nossa rua, ela não era de bloquete, ela era de terra. As ruas principais daqui também não eram asfaltadas, eram também de terra, tá bom? Então não tinha mercadinho, não tinha verdurão, não tinha agropecuária. E tudo isso foi sendo construído conforme a população foi aumentando. Então, se a necessidade das pessoas começa a crescer de escola, de saúde, de comprar algo, de um comércio, de um mercado, esse tipo de comércio, essas necessidades da população começam a ser atendidas, tá bom? E quando a gente for observar a imagem da página 26 também, nós podemos perceber que no mesmo local existe uma grande diferença entre um e outro, tá bom? Como eu falei para vocês, conforme a necessidade básica das pessoas vão crescendo, vão aparecendo, a cidade vai se modificando para poder atender às necessidades da sua população, tá bom? Mas existe um problema com relação a isso. Se a
cidade cresce muito, às vezes a cidade não tem a capacidade de comportar, não tem a capacidade de abrigar todas essas pessoas, tá bom? Por isso que existem as zonas periféricas, que ficam na periferia, que ficam como se fosse na bordinha, certo? Tem um círculo, as regiões periféricas ficam em volta. Então, essas regiões periféricas, na maioria das vezes, não tem saneamento básico, não tem estrutura, as casas são feitas de qualquer jeito, de madeirite, né? Se for feita de tijolo, não tem uma estrutura tão boa, tá bom? E na maioria das vezes, essas periferias são conhecidas como favelas, né? Justamente por conta da condição de vida de muitas pessoas que moram lá. Por quê? Porque não tem condição financeira de ir para o centro da cidade, porque o aluguel é caro, porque o espaço de terra é caro. Enfim, condições de vida, a condição de vida, né, o custo de vida é muito alto. Diferente se for morar na periferia, porque ele constrói a casa do seu jeito, ele pega um espaço e constrói e lá mesmo mora. Mesmo não tendo esgoto, não tendo água, não tendo energia, na maioria das vezes fazem gato. Então, a gente vai ver isso mais pra frente, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês a imagem. Essas duas imagens aqui, elas retratam o mesmo local, tá bom? Agora vamos para a próxima página. Na próxima página, ela é uma atividade, tá bom? Que eu vou deixar explicada e o número da página nas instruções do livro da atividade de vocês, tá bom? Agora vamos falar sobre os desafios das cidades. 3 tópicos que eu coloquei aqui para vocês foram o quê? As poluições, esgoto e as periferias, que eu até dei uma introduzida agorinha, falando para vocês, tá bom? Os desafios das cidades. O crescimento das cidades pode gerar muitos problemas para os habitantes. São exemplos disso a falta de moradias, o desemprego, a poluição do ar, da água, a falta de água encanada, a grande produção de lixo. Os desafios de se viver em uma cidade são muitos. Por falta de moradias adequadas e de custo acessível à população menos favorecida. Muitas pessoas acabam morando em regiões sem tratamento de água e de esgoto e sem coleta de lixo. Tá bom? Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Se às vezes uma família vem para cá com o intuito de quê? De melhorar a sua vida, de melhorar a sua condição de vida, certo? Porque pode ser que passe necessidade onde ele morava, tá bom? Então, quando ele vem para cá, ele já vem com o intuito de ter, né, já não vem com uma condição de vida tão boa e vem com o intuito de querer melhorar a sua vida. Mas, se a cidade não tem condição de fornecer isso para os seus moradores, fica complicado. Aí acaba que essas pessoas que não têm uma renda muito alta se sujeitam a morar em locais, né, que tem todos esses problemas. Esgoto a céu aberto, a água não é limpa, né, a questão da energia também que cai muito, ou não tem nem energia, ou fica por gato, né, que eles fazem aquelas gambiarras para pegar energia sem pagar. Então, gente, todos esses fatores acontecem muito nessas periferias, como eu expliquei para vocês, tá bom? Que são as zonas periféricas, zonas que ficam como se fossem ao redor da cidade. Porque quanto mais ao centro, mais caro fica, tanto o custo de vida, quanto o aluguel, essas coisas assim, tá? E quanto mais próximo à região periférica, mais barato vai ficando. Mais distante do centro, mais barato vai ficando, tá bom? Com o crescimento das cidades, novos prédios, indústrias e outras construções surgiram e diminuíram as áreas de vegetação que existiam nesses locais. Isso mesmo. Se eu tenho que construir um prédio, tem uma área verde bem aqui, e eu vou construir um prédio, o que eu vou fazer? Eu vou construir nessa área verde, que é o que a maioria dos construtores fazem. Eles constroem áreas verdes, certo? Em áreas que eram totalmente limpas, assim, que algumas tinham árvores, gramados e tudo mais, tá bom? Tanto é que lá não tem o McDonald's, na frente do McDonald's, atrás de umas lanchonetes, estão construindo um prédio lá, e lá tinha uma área bem bacana, que se eles quisessem trabalhar com relação ao paisagismo, dá para fazer um parque, dá para fazer uma área de lazer, de convivência bem bacana, mas a necessidade de abrigar novos moradores, a necessidade financeira, né, de gerar lucros, é bem maior, né? Então, as construtoras pensam muito nisso, tá bom? E se
crescimento da população, se tem um crescimento da população, obviamente eu tenho que arrumar espaço para casa dessas pessoas morarem. Por mais que sejam caros, né? Por mais que não condiza com, não esteja de acordo com o que a maioria consiga pagar, né? Próximo, as indústrias são importantes para o crescimento de uma cidade, mas também podem causar poluição da água, do solo e do ar. Gente, da água, como é que polui a água? Se eles estiverem com seu esgoto, com os canos, liberando todo o lixo, todos os resíduos, todos os restos produzidos naquela indústria, eles vão jogar dentro daquela água, tá bom? Poluição do ar é a fumaça que é liberada. A poluição do solo, o lixo também, ele não fica só na água, ele também vai para o solo. Então, se a indústria não tiver todo um planejamento, não pensar nesses pontos, né, da poluição, eles acabam prejudicando a natureza demais, tá bom? Não só a natureza, como a nossa também, certo? Vamos para a página seguinte. Muitas pessoas chegam a uma cidade em busca de emprego, mas nem sempre encontram um novo posto de trabalho. O desemprego é um dos problemas que diversos habitantes enfrentam. Desemprego é algo que está no nosso dia a dia. Infelizmente, é algo que está presente no nosso dia a dia. Muitas pessoas, elas se mudam com a esperança de chegar no local e já ter um emprego, tá bom? Principalmente as pessoas que vão para São Paulo, que sempre tinha aquele programa que passava no SBT, aquele De Volta para Minha Terra, se eu não me engano, que praticamente 99% das pessoas saíam do Nordeste e iam para São Paulo vinham para São Paulo em busca de emprego. E acabava que não achava emprego, passava fome, não tinha onde morar, enfim. É isso que acontece na maioria das vezes. Eles querem emprego, eles buscam por emprego, às vezes por falta de estudo, por falta de oportunidade, por não ter mesmo, pelo fato das indústrias estarem lotadas, não conseguem emprego, tá? Teve uma época que abriu um mercado, como se fosse em Votaguantinga, perto de Samambaia, e quando liberaram as vagas de emprego, a fila ficou quilométrica. Então, o desemprego está altíssimo, porque às vezes, o que algumas empresas pode ser que elas façam? Um trabalho que deveria ser executado por 3, 4 pessoas, eles colocam apenas 2 pessoas para executar esse trabalho todinho. Para quê? Para reduzir os gastos, né? Para reduzir os custos que aquela empresa está tendo com os funcionários. Mas não somente por isso, porque às vezes pode estar passando por algum momento difícil e que seja necessário reduzir o quadro dos funcionários, tá bom? Na época de pandemia, que é o que estamos vivendo, muitas empresas, muitos restaurantes, muitas lojas, o comércio em si, ele ficou muito tempo fechado, muito tempo parado. E isso prejudicou financeiramente as empresas, certo? E os empresários, principalmente os empresários que são os donos das empresas, né? E o que eles tiveram que fazer? Muitos deles demitiram seus funcionários, porque não tinham condições de ficar bancando, de ficar mantendo, né, o salário, mantendo os custos que tinham com seus funcionários, sem eles estarem trabalhando, sem o seu comércio estar funcionando normalmente, tá bom? Tanto é que nessa época de pandemia o desemprego subiu de uma maneira gritante, infelizmente, né? Então, como eu falei, o desemprego é algo que, infelizmente, ele está presente no nosso dia a dia, tá bom? As pessoas passaram a consumir mais, o que significa que produzem mais lixo também. É importante que o lixo seja descartado corretamente para não poluir o ambiente e trazer riscos a seres humanos e demais seres vivos. Gente, tenho certeza que alguém que já foi pra praia, vocês já observaram que as pessoas jogam lixo na areia. Por mais que possam mandar na sacolinha, jogar no lixo no calçadão, ou por mais que possam botar jogar em casa mesmo, eles optam deixar o lixo por lá mesmo, tá bom? E isso é muito ruim, porque aquele lixo, ele pode, na maré alta, a maré vai vir, a onda vai vir, vai puxar aquele lixo, o lixo vai pro oceano, a tartaruga come pensando que é alga, os animais se enroscam nos lixos e acabam morrendo, se prejudicando por conta disso. Não somente isso, né? O que causa tudo isso? Quando a população aumenta também, o consumo também faz o quê? Aumenta. Então a produção de lixo vai fazer o quê também? Aumentar. O que gera a produção de lixo? O consumo, tá bom? E se o consumo é excessivo, a produção de lixo também vai ser excessiva, tá bom?
O crescimento das cidades também pode provocar o aumento de veículos no espaço urbano. Por isso, muitos habitantes, quando podem, optam por se locomoverem de bicicleta pela cidade. Gente, hoje em dia estão construindo muitas ciclovias, certo? Em vários lugares eles constroem ciclovia. O que é ciclovia? É uma faixa para você andar de bicicleta. Construíram uma que vai do Gama até Santa Maria, certo? Pelo presídio, assim, pelo presídio que vai pelo setor leste, onde tem a Uniceplac, desce para Santa Maria, construíram uma ciclovia. Como em vários locais também tem ciclovias. Para quê? Para auxiliar, né, os ciclistas a poderem andar tranquilamente, porque já tiveram muitos casos de acidente, de atropelamento, enfim, coisas que, né, não são agradáveis, que acaba tirando a vida de algumas pessoas. Então, as pessoas estão optando a ir de bicicleta por quê? Primeiro, tudo pelos gastos, porque quem tem carro sabe que gasta, né, de gasolina, aí gasta com mecânico, certo? E também a questão do estresse, que é muito alto por causa dos engarrafamentos, do trânsito, que tem muito carro e muito barulho e buzina, isso, aquilo, outro. Acaba que você tem que sair muito mais cedo por causa do trânsito. Então, tudo isso interfere nesse sentido. As pessoas estão optando tanto a usar mais ônibus e também a usar a bicicleta se ele trabalhar mais próximo de onde mora, tá bom? Na próxima página tem um joguinho de tabuleiro, tá bom? Que vocês vão seguir as orientações e vão jogar, que é muito divertido, tá bom? É isso, gente. Por hoje, nós finalizamos esse conteúdo, certo? E finalizamos também o nosso livro de história desse livro aqui do volume 1, tá bom? Nas instruções desse vídeo, eu vou deixar registradas as atividades que devem ser feitas, tá bom? E tudo direitinho. Assistam o vídeo mais de uma vez, se for necessário, tá? E até o próximo vídeo. Beijão, gente!